essa questão do propósito negocial, que é a questão que eu vou entrar a partir de agora, por mais que não tenha sido incorporado à legislação, é o critério hoje que a gente tem observado que tem sido mais utilizado pelos órgãos julgadores. Ou seja, tu quer fazer um planejamento tributário, tu pode, mas além da redução do tributo, tu tens que demonstrar o quê? Um propósito negocial na realização de determinada operação. Em outras palavras, se eu quiser, por exemplo, eu sou um empresário numa empresa do Simples, e eu quiser abrir outra empresa, eu não posso abrir uma outra empresa com a única finalidade de dividir o meu faturamento e, em razão disso, continuar como optante pelo Simples. Segundo essa ótica, isso seria um planejamento sem propósito negocial. Bom, mas aí a pergunta que talvez alguns de vocês devam estar se fazendo: o que é propósito negocial? Existe uma regulamentação do que seja propósito negocial? O que é abuso de forma? Gente, abuso de forma é mais ou menos o seguinte: a gente tem no direito vários tipos de contratos, certo? Contrato de compra e venda, contrato de comodato, contrato de locação, contrato, enfim, uma série de tipos de contratos. Eu tenho interesse em fazer uma compra e venda com alguém. E ao invés de eu fazer uma compra e venda, eu vou usar um outro contrato para mascarar essa compra e venda. Eu vou fazer o seguinte: não, eu não vou fazer uma compra e venda, eu vou fazer uma doação. Por que eu vou fazer uma doação? Porque isso daí não entra como receita e eu não tenho que pagar o ICMS, o IPI. Bom, mas só um pouquinho. Mas a doação é um contrato onde unilateralmente um doador faz entrega um bem sem nada em troca. Mas nesse teu caso, vai existir uma troca, recebendo o bem, tem que pagar. Então isso não é uma doação. Notem que eu estou abusando dessa forma jurídica. Eu estou utilizando ela de uma forma distorcida. Então, são questões que hoje a gente nota que são levadas ao judiciário e o judiciário acaba, não, só um pouquinho, isso aqui, a operação que tu queria fazer era essa, mas tu adotou uma forma existente no direito e aí, em razão disso, tu está querendo levar para uma outra, isso é simulação. Bom, essa linha de tempo vai nos mostrar um pouco, é um resumo disso que eu estou falando até agora. O que está acontecendo hoje no Brasil? E essa é uma linha de tempo bem interessante, porque ela começa lá nas décadas de 80 e 90. A gente fez uma pesquisa e vimos que lá em 80 e 90 não existiam normas que falassem sobre planejamento tributário. Qual era o critério que era utilizado naquela época? Naquela época o critério era assim: tudo que a lei não vedar é possível. Então, se eu tivesse uma vedação legal, eu não poderia fazer determinada operação. Mas tudo aquilo que a lei não dissesse que eu não poderia fazer, eu poderia fazer. Era um critério amplo, era um critério muito permissivo. Isso realmente ficava uma discussão. Não, mas eu posso fazer isso porque a lei não me proíbe. Tá, mas isso que tu está fazendo é uma simulação, isso que tu estás fazendo é antiético, viola a boa-fé nas operações, isso acarreta concorrência desleal. Mas não tinha uma lei que dissesse, não, isso aqui tu não pode fazer. Então era um critério super amplo e super vago. Lá em 2001, nós tivemos então essa norma anti-elisiva, que já começou a botar ordem na casa. Olha, planejamento tributário pode ser desconsiderado, desde que seja regulamentado. Lá em 2002, nós tivemos então uma tentativa de regulamentação do planejamento tributário pela Câmara de Deputados, e essa regulamentação acabou sendo vetada. E aí, pessoal, nós tivemos um lapso de tempo, que foi 2002 a 2007, tá? Que, vamos dizer, não tinha lei, não tinha regulamentação, mas as questões já estavam sendo levadas ao Poder Judiciário e ao CARF, né, que é o Conselho Administrativo que julga essas matérias. O que aconteceu nesses 5 anos? A gente começou a observar uma análise dos efeitos econômicos, dos motivos a que levaram determinadas empresas a utilizar determinados procedimentos. Notem que
os julgadores começaram a enxergar essa questão, opa, só um pouquinho, não tem propósito negocial na lei, mas eu acho que esse é um critério que pode ser um critério válido. Ou seja, o empresário quer abrir uma nova empresa, quer criar uma transportadora, tudo bem, mas mostre o propósito nisso. E aí então nós tivemos de 2002 a 2007 essa situação e esse cenário. Em 2007 nós tivemos a primeira decisão do CARF que referiu a palavra propósito negocial. O CARF, gente, só para vocês entenderem, julgou muitos processos sobre planejamento tributário. Processos que são conhecidos, que foram publicados, inclusive. Processos de empresas gaúchas, de empresas brasileiras muito grandes. Então, o CARF é para nós hoje um parâmetro, porque ele é uma corte administrativa muito técnica, e que se deparou com toda essa situação de operações que eram praticadas, e essas operações, muitas vezes, só geravam economia tributária, e não tinham mais nenhum outro elemento, nenhum outro propósito. Em 2011, o que nós tivemos em relação ao CARF? A menção também a uma outra coisa, um outro critério para se fazer o planejamento tributário, que é demonstrar uma substância econômica. Tem muita gente que mistura esses conceitos, e eu até diria para vocês que dá para a gente falar que substância econômica e propósito negocial, como a gente não tem uma regulamentação disso hoje, para o Brasil não faz a menor diferença. Para os Estados Unidos, que é a origem de tudo isso, eles entendem que o propósito negocial ele é uma espécie do gênero substância econômica. O que é substância econômica, então? Substância econômica é o seguinte, eu realizo determinada operação, mas eu tenho que mostrar que essa operação ela me gera lucro na minha empresa, que essa operação ela é melhor para os meus clientes, que essa operação permite com que eu faça uma gestão melhor do meu negócio. Quer dizer, eu tenho não apenas uma única finalidade, eu tenho um propósito e uma substância econômica para realizar determinada operação. E, atualizando esse tema até 2014, nós temos hoje aí no CARF 46 decisões referindo a necessidade de apresentação de propósito negocial e 20 decisões referindo essa questão da substância econômica. Pegando tudo isso, gente, tentando trazer para o nosso mundo real, o que a gente começa a observar? Que quando a gente for fazer um planejamento tributário, a gente vai ter que cuidar com essas figuras. Com fraude à lei. O que é fraude à lei? É utilizar artifícios para burlar a lei. Depois eu vou dar casos concretos disso. Abuso de direito. Utilização de um direito que excede manifestamente os limites impostos para o seu fim econômico. Abuso de forma. Abuso da personalidade jurídica. Esse, na nossa pesquisa, foi um dos casos que a gente mais viu situações acontecendo, que é aquela questão do grupo econômico. O fisco ele tem uma certa resistência quando ele olha uma empresa que tem a que faz a venda, a que faz a fabricação, a que presta serviço. Ele diz assim, não, só um pouquinho. Isso é um grupo econômico. É proibido ter grupo econômico? Não, não é proibido ter grupo econômico, de maneira alguma. Tá? Só que, aos olhos da fiscalização, ele só quer que você mostre qual é o propósito em ter esse grupo econômico. Então, tudo gira em torno disso hoje. O propósito negocial, a substância econômica daquela reestruturação. Simulação e dissimulação, que são situações que hoje afastam a legitimidade, a legalidade dos planejamentos tributários. Tentando, então, conceituar o que seja um propósito negocial. E de onde veio isso, né, gente? O propósito negocial foi um conceito que surgiu nos Estados Unidos, e agora, olhem o ano, 1935. E em 1935 foi a primeira vez que a Suprema Corte Americana se deparou com um planejamento tributário e aí analisou tudo isso que a gente está falando. Propósito, pode uma pessoa, era um caso de uma pessoa física, que é o caso Gregory versus Hersing, que era na verdade foi um planejamento que uma viúva fez para ter uma redução no seu imposto de renda. O fisco na época não concordou, ela foi recorrendo até chegar à Suprema Corte. E na Suprema Corte, o que se analisou em relação a isso? Mas só um pouquinho. Ela fez uma operação que tem base legal,
que não prejudicou ninguém, mas que só tinha como única e exclusiva finalidade a redução do pagamento do imposto. Então, gente, há mais de 80 anos que essa questão é vista nos Estados Unidos. Por isso que eu, muitas vezes, penso assim, qual é o norte desse assunto no Brasil? Eu não sei. O que eu sei é que os Estados Unidos já percorreu, vamos dizer assim, um bom caminho em relação a essa matéria e é hoje fonte de direito para o Brasil. Ou seja, nos Estados Unidos, aquilo que aconteceu e essa questão do propósito negocial, a gente observa que hoje no Brasil também está sendo utilizado. Então, pode ser considerado como uma característica que se atribui aos planejamentos tributários e organizados com o intuito principal de promover o desenvolvimento econômico do contribuinte. Essa seria, vamos dizer assim, uma das formas de conceituar o propósito negocial. Ou seja, eu não vou, como única e exclusiva finalidade, fazer uma operação para ter redução tributária. Não, eu vou fazer uma operação que vai otimizar o meu negócio, que vai potencializar o meu negócio e, por consequência, pode trazer redução na carga tributária. Mas notem, gente, vocês já devem estar pensando, tudo isso, na minha opinião, ainda é muito subjetivo. Tá? Ainda é muito subjetivo. Mas, pelo menos, a gente já tem assim, alguns parâmetros assim, no que a gente tem que se agarrar quando for fazer um planejamento tributário. Nesses casos, a redução, nessa doutrina americana, a redução tributária não é o objetivo principal do planejamento, mas pode ocorrer de forma reflexa, e nesses casos não será vedada pelo fisco. Eu trouxe aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu volto aqui rapidamente. O que a doutrina americana hoje, está aqui, ó. A doutrina americana, isso foi na época já do presidente Obama. Essa questão nos Estados Unidos ela é muito forte. Os Estados Unidos têm muito planejamento tributário. Tá? E aí o que o Obama fez? Ele publicou, uma época, uma série de medidas, lembra que os Estados Unidos também teve um problema fiscal muito grande, e nessas medidas que eles publicaram, eles fizeram um checklist de itens que, se ocorressem, convalidariam ou não um planejamento tributário. Então, eu só trouxe alguns aqui, são vários outros itens, mas eu trouxe alguns para a gente ver o que nessa doutrina de propósito negocial é levado em conta. E aqui, ó, se a gente pegar o primeiro e o segundo, transação não é altamente estruturada e transação não contém etapas desnecessárias. Todos vocês já devem ter visto ou conhecido casos de empresas que, para fazer uma operação de venda da empresa, se passou por 3, 4 empresas veículo. Então, se constituiu uma estrutura complexa, cheia de etapas, para quê? Para quê? Para vender uma empresa para outra. Só que quando você vende uma empresa, você pega lá, os contadores que me ajudem, o valor das ações que estão lá contabilizados, vê por quanto vendeu, sobre esse ganho, o que vai acontecer? Imposto de renda. Ao invés de eu pagar o imposto de renda, o que as empresas fazem? Não todas, algumas fizeram e não deu certo. Criaram empresas veículo para fazer essa venda. Então, entra sócio de uma empresa, do comprador, entra sócio do vendedor, aí depois o sócio sai com uma parte, o outro sócio sai com outra parte, se fazem cisões, operações societárias. O que os Estados Unidos diz sobre isso nesse checklist? Olha, toda transação que for altamente estruturada e que contém etapas desnecessárias, é de se desconfiar. Pode ser que isso resulte numa operação de planejamento, mas que não vai ser convalidada. Que mais que lá eles levam em conta? Potencial de ganho ou perda do contribuinte não é limitado artificialmente. Isso acontece muito, né? As empresas que fizeram planejamentos no passado, e algumas que ainda fazem hoje, elas, vamos dizer assim, na hora de colocar tudo lá no balanço, elas mascaram determinadas situações, parece que a empresa faz a operação, mas não tem lucro nenhum. Não tem, só que o lucro ele é no tributo. Não há transação que acelera ou duplica a dedução fiscal. A transação tem finalidade comercial, além de benefícios fiscais. Aqui é um dos casos que, na minha opinião,
seria o caso que mais caracterizaria o propósito comercial, o propósito negocial. Ou seja, eu mostrar um motivo comercial em realizar determinada operação. Então, eu vou abrir uma outra empresa. Imaginem que numa operação societária, numa operação de compra e venda de uma empresa, eu tenha que criar 3 empresas. E depois, o que eu vou fazer com essas 3 empresas? E pior, muitas vezes essas 3 empresas são criadas no mesmo dia. Qual foi o propósito negocial disso, gente? Eu criar 3 empresas no mesmo dia e que 2, 3 meses depois de terminar a operação, elas não existem mais. Então, logicamente, que isso vai ser considerado, por essa doutrina americana, como uma simulação. Não há benefício fiscal gerado artificialmente, a transação é estranha a operações normais do contribuinte. Nós tivemos acesso a um caso de uma empresa do ramo eletrônico que em determinado momento passou a comprar grãos e exportar grãos. Eu falei assim, mas o que foi isso? Era um planejamento tributário para acumular créditos de PIS e COFINS. Então, ela fez um contrato, passou a comprar grãos, né? Criou vamos dizer assim, uma filial para fazer isso e tal, e aí ela tinha uma vantagem econômica naquilo. Claro que tinha um vendedor que também tinha que escoar o seu PIS e COFINS, porque tinham... Então, são cenários como esses que hoje são levados ao CARF, são levados ao judiciário, que são analisados. E, por último, o contribuinte não se utiliza de compensação, que, em grande medida, reduz ou elimina o risco da operação econômica. Então, isso é só o que os Estados Unidos hoje estão fazendo. Eu não estou dizendo que isso vai ser incorporado aqui no Brasil. Não sei o que vai ser feito no Brasil em termos de regulamentação. O que a gente sabe é o que hoje os órgãos julgadores estão dizendo. Os órgãos julgadores já pegaram essa questão do propósito negocial. Então, algum propósito negocial, se eu tiver que dizer hoje para vocês como se fazer um planejamento tributário, eu vou colocar o seguinte: é possível fazer planejamento tributário, mas algum propósito negocial tem que aparecer. Porque senão, se o único propósito negocial for a redução de tributo, o risco é maior. O planejamento tributário hoje no Brasil, como é que ele vai ser resolvido, pessoal? Caso a caso. Por quê? Por não existir uma regulamentação e pela forma que a empresa vai fazer. Tem um colega meu, que ele é da área da contabilidade, trabalha muito com isso. E ele tem uma frase que eu acho que se aplica perfeitamente ao bom e ao mau planejamento tributário. Ele diz o seguinte: o bom planejamento tributário, tá, ele é inversamente proporcional ao custo para o empresário. O mau planejamento tributário é inversamente proporcional ao custo. O que ele quer dizer? O bom planejamento tributário, ou seja, eu estou abrindo uma filial num estado para ter benefício fiscal. Posso abrir? Quem é que diz que eu não posso abrir uma filial em Santa Catarina para usar o benefício da importação? É lógico que eu posso, se eu sustento na frente de qualquer fiscal. Mas ele vai me dizer o seguinte: mas a tua filial tem funcionário? Tu tem telefone lá? Tu tem uma sala? Ou seja, gente, fazer planejamento tributário e não querer desembolsar nada em termos de investimento no planejamento, isso é um passo para o fracasso do planejamento. O planejamento que tem maiores chances de ser validado é aquele planejamento onde há um investimento real pelo empresário. E esse investimento real, notem que ele está vinculado ao quê? Ao propósito negocial. Porque propósito negocial pode ser, sim, querer ter uma filial em Santa Catarina para começar a explorar o mercado catarinense. Quem é que vai dizer que eu não tenho esse interesse? Eu tenho interesse em abrir uma filial em Santa Catarina ou abrir no Paraná para poder explorar aquele mercado. Bom, a alíquota do Paraná é menor que a alíquota do Rio Grande do Sul para fins de ICMS. Lá é 12% para todas as mercadorias. Tá? Bom, eu vou abrir uma filial no Paraná e eu vou ser punido por causa disso, porque lá a alíquota é menor que a do Rio Grande do Sul. Quer dizer que eu tenho que vender do Rio Grande do Sul para o Paraná? Não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Agora, se eu abro uma filial no Paraná para vender para o Paraná, apenas usando o que é uma área fiscal lá para emissão de nota e tal, isso sim é uma simulação. Por quê? Porque todo o meu estoque, o meu depósito está aqui no Rio Grande do Sul. O que o fisco permite hoje?
Ah, você quer ir para o Paraná? Vá para o Paraná, mas abra um CD lá, abra uma filial. Então, e isso são, na minha concepção, casos clássicos de propósito negocial. Eu tenho lá um propósito negocial. A doutora Kalinka, que vai falar sobre os casos concretos, ela vai poder mostrar para vocês bem essa questão quando ela examinar os casos. Só para vocês verem, né, como é que é essa questão do propósito negocial. Notem que até 2004, 2005, 2006, isso aqui são os números de julgamentos e os anos. Lá no CARF, como é que está essa situação. Notem que lá em 2012, 2013, nós tivemos o quê? Um pico de decisões lá no CARF. Do que é esse pico lá em 2011, 2012? Créditos de PIS e COFINS. Ou seja, as empresas, quando elas se depararam com essa legislação de não cumulatividade de PIS e COFINS, que elas passaram, no caso de vocês, a área da indústria, que passou a lidar com o conceito de insumo. O que é insumo para a minha empresa, para efeitos de PIS e COFINS? A gente até fez essa palestra aqui para o Simplast. No início, o insumo, né, aos olhos do fisco, o insumo é o mesmo do IPI. Só que aos olhos do CARF, o insumo de PIS e COFINS não é o mesmo do IPI, ele é mais amplo. Ele está ligado a uma questão de essencialidade à fabricação daquele produto. Então, quando aconteceu isso, o que aconteceu lá no CARF? Houve um pico de decisões sobre PIS e COFINS, relacionadas a essa questão de insumos. Aí alguém vai perguntar assim, pô, mas então isso é bom. Eu digo que é bom, sabe por quê? Porque hoje a gente tem pelo menos um norte do que vai ser decidido em relação a determinados insumos para as empresas. Já que a regulamentação ela ficou precária, pelo menos nós temos um órgão de julgamento, que é o CARF, que julga todos os autos de infração, pedidos de compensação administrativo sobre essa matéria. Se a gente for pegar o que hoje o judiciário tem sobre essa questão do propósito negocial, no caso do TRF4, que é o TRF da 4ª região, nós temos hoje 5 julgamentos sobre propósito negocial e um julgamento sobre substância econômica. O STJ tem nenhum julgamento sobre propósito negocial e nenhum sobre substância econômica. E o STF tem um julgamento sobre propósito, tem 4 julgamentos sobre propósito negocial. Quem vai definir essa questão, gente? É o CARF, é o STF. Na minha opinião, não é só o STF. Por quê? Porque vão ter questões que não vão ser constitucionais. Se a gente for analisar dentro de um planejamento tributário, qual é o conceito constitucional que está em jogo? O que está em jogo? Se eu perguntar para um contribuinte, ele vai dizer o seguinte, não, eu tenho livre exercício de atividade econômica, isso é um direito que está assegurado lá na Constituição Federal. Então ele pode gerir a sua atividade econômica do jeito que ele bem entender, com base nesse princípio. Ou ele pode dizer, tem um princípio na Constituição que fala do meu direito de propriedade. O que é o direito de propriedade? O direito de propriedade é o direito de ele ter assegurado a sua propriedade perante terceiros e perante o Estado. Ou seja, o Estado não pode confiscar minha propriedade dizendo que isso aí é destinado à arrecadação. Se eu for perguntar para um órgão do Estado, a Constituição Federal, o que ela diz sobre essa questão de planejamento tributário? Ele vai dizer o seguinte, olha, tem um princípio na Constituição Federal que diz que os tributos têm que ser pagos considerando a universalidade dos contribuintes. O que ele quer dizer com isso? Eu não posso fazer com que o A pague X impostos e o B pague Y impostos. Todo mundo tem que pagar o mesmo imposto, todo mundo tem que pagar um imposto muito parecido. O que está certo e o que está errado, gente? É difícil dizer. São princípios que estão na Constituição Federal. Agora, o que pesa mais para essa questão de planejamento tributário? É a questão do propósito negocial hoje, de acordo com as questões que a gente tem visto em relação aos entendimentos dos tribunais.